sei por quê. Mas a risada foi boa, né? Então, nós temos tido a oportunidade de estar mais envolvido esse ano com um peso de oração por Israel. E nós entendemos que isso faz parte daquilo que Deus está nos chamando para representar, para fazer aqui em Jundiaí, em São Paulo, no Brasil. Nós estamos vivendo algumas experiências e é muito importante que nós pontuemos essas experiências. Tem algumas coisas que nós consideramos muito importante, que a gente não pode perder de vista, que é a palavra, a unidade, oração e missões. A palavra de Deus sempre vai nos trazer orientação, vai nos trazer rumo. A unidade é algo que arde no coração de Deus. Nós vamos ouvir isso e ouvir muitas vezes, que quando nós falamos de unidade, nós não podemos pensar que unidade é só a aproximação dessas 4 congregações, mas nós precisamos entender que unidade vai além dessas 4 congregações, porque existem outras congregações dessa cidade, amém? Então, quando nós falamos de unidade, nós precisamos transcender, nós precisamos ir além do que nós estamos vivendo, é mais do que nós estamos vivendo, é mais do que nós estamos experimentando. E quando nós falamos de oração, nós não estamos simplesmente falando de uma reunião de oração. Nós estamos falando do nosso chamado. Deus falou em Isaías e Jesus repetiu: a minha casa será chamada casa de oração para todos os, ou para todas as nações. Então nós não estamos falando simplesmente de termos uma reunião de oração uma vez por mês. É mais do que isso. O nosso desejo é ter uma torre 24 horas de oração, cujos missionários, dos quais nós ofertamos, vão estar recebendo oração de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não vai faltar cobertura espiritual sobre a vida deles. Amém? Nós estamos falando sobre orar, venha o teu reino, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não vamos dar descanso aos ouvidos do Senhor. Nós estamos falando de um fogo que vai queimar noite, dia, madrugada, sem parar. É isso que nós estamos falando quando nós falamos sobre oração. E missões é algo que nós fomos encharcados o ano passado e começamos a primeira reunião nossa recebendo o Felipe, que está indo para o Timor-Leste. Já foi, né? Já foi terça-feira, quinta-feira. Já foi para o Timor-Leste. E nós já estávamos orando por ele desde a penúltima torre. Então, nessa torre também continuamos a orar pelo Felipe. Então, assim, Deus está nos chamando a atenção sobre algumas coisas. E quando nós falamos sobre a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, por que é que nós temos a palavra escrita de Deus? Por que nós temos a palavra escrita de Deus? Você poderia falar assim, porque Deus falou. Amém? Uma resposta válida. Mas quem foi que recebeu a palavra escrita? Quem foi que recebeu a lei? Moisés. Para quem? Para quem? O povo. Que povo? Povo de Israel. Então a palavra escrita de Deus veio ao povo de Israel. Os profetas que nós lemos, eles pertenciam a que povo? De Israel. Os profetas que nós lemos pertenciam ao povo de Israel. Quando Jesus veio para que povo? Para o povo de? Jesus veio para o povo de Israel. Os apóstolos que o Senhor Jesus Cristo levantou eram judeus. Amém?
Então, a lei e os profetas vieram de Israel. Jesus nasceu em Israel. O Evangelho foi anunciado aos judeus. O Evangelho veio e foi anunciado aos judeus. E custou caro. Custou muito caro. Eles pagam com sua própria vida até hoje por terem recebido a palavra de Deus. Eles pagam com a sua própria vida. Então, porque eles creram no que está escrito na Bíblia, eles tomaram posse de uma terra. E porque eles tomaram posse dessa terra, eles pagam com a sua própria vida para permanecer naquela terra. Então, o judeu é o povo que Deus escolheu para representá-lo na terra, para carregar o seu nome. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês serão o povo que se chama pelo meu nome. Isso está escrito pelo menos umas 23 vezes, Deus falando: eu sou o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Povo que se chama pelo meu nome. Isso repete. Então os judeus, eles têm uma participação muito importante que nós precisamos conhecer, nós precisamos saber. Isso não pode passar desapercebido à igreja, isso não pode passar desapercebido a nós. Então, se você está anotando, fica firme, não precisa abrir a Bíblia. Nós vamos mostrar aqui as passagens no slide. Então vamos ao primeiro slide. Então, aonde tudo começou? Com quem Deus começou essa grande nação? Com quem? Eu sei que mais irmãos da palavra, eu bebi água, né? Então, Deus começou essa grande nação com quem? Abraão. Deus começou tudo com Abraão. Esse é o primeiro slide? Ok. Então tá bom. Aqui nós temos os descendentes de Sem, os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. Ali, Deus julgou a terra, trouxe o dilúvio, e a partir de Noé, Deus recomeçou a humanidade. E aqui nós temos os descendentes dos filhos de Noé. De Sem saíram, eu colocaria os caldeus primeiro, depois os hebreus, assírios, elamitas e sírios. De Cã saiu os cananeus, os egípcios, os filisteus, os hititas e os amorreus. E de Jafé saíram os gregos, os trácios, os citas, os frígios e os medo-persas. Jafé, ele se concentrou no oriente da Europa. Jafé, ele ficou ali morando no oriente da Europa, o lado oriental da Europa. Foi onde se desenvolveram os descendentes de Jafé. Então, quando nós olhamos aqui, se nós fôssemos fazer uma análise, nós vamos ver que muitos inimigos de Israel estão ali, da própria geração de Noé. Por quê? Porque Deus recomeçou a história através de Noé. Então, de onde vieram os povos? Né? Vieram desses 3 homens, dos 3 filhos de Noé. Mas tem um homem que é da nona descendência de Sem, chamado Abraão. Abraão é descendente direto de Sem. Por isso nós temos ali os hebreus. Porque os hebreus começam com Abraão. E Abraão era descendente de Sem. E aonde morava Abraão? Abraão morava em Ur dos Caldeus, onde Deus havia
chamado ele. Deus havia falado com ele, de onde Deus mandou que ele saísse. Então vamos ver o próximo slide, Gênesis. Volta um pouquinho. Isso aí é Abraão, assim, né? Que os desenhistas fizeram, né? Mas a gente conta que esse é Abraão, né? Estava ele ali olhando a ampulheta. Próximo. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão tinha uma esposa, Abraão tinha uma mulher. Abraão estava dentro do padrão que Deus havia estabelecido. Mas Deus não havia falado, não estava registrado no Velho Testamento que o homem deveria ter uma só mulher. Mas os homens que Deus chamou, os patriarcas que Deus levantou, na sua maioria eram homens de uma só mulher. Então, ali está dizendo que ele faria de Abraão uma grande nação. O primeiro momento que Deus fala com Abraão, Deus está falando sobre uma nação. Deus está falando sobre, a partir da família de Abraão, abençoar todas as famílias da terra. Deus está falando sobre uma nação. Deus está visualizando uma nação. Abraão achou graça aos olhos de Deus, assim como Noé havia achado graça aos olhos de Deus. Deus se agradou de Abraão e resolveu começar uma grande nação através de Abraão. E aí, Deus manda que Abraão saia da sua terra. A terra de Ur dos Caldeus era uma terra de muita idolatria, de muitos deuses, de muitas imagens. E Abraão precisava sair não só da sua terra, mas também do meio da sua parentela. Eu não vou entrar aqui em questões de Ló, eu não vou entrar aqui em questões da família, mas o meu desejo é que nós tenhamos uma breve linha daquilo que Deus foi fazendo a partir de Abraão. Então, eu abençoarei todos aqueles que te abençoarem. Deus já está se referindo à nação que se formaria a partir de Abraão. Não pense, amados, agora, não deixe a sua mente vagar pelo comportamento capitalista que os judeus costumam apresentar. Não deixe a tua mente vagar para esse lado, não deixe a tua mente pensar nisso. Pensa no propósito original de Deus. Vamos pensar no chamado de Deus. Vamos meditar naquilo que Deus projetou através de Abraão. Não deixe a sua mente vagar pelo lado sovina que os judeus normalmente apresentam quando estão no comércio. Não vamos pensar nisso. Vamos pensar no projeto de Deus. Aquilo que Deus projetou para essa nação. Aquilo que Deus projetou para esse povo que sairia a partir de Abraão. Deus abençoaria esse povo. Deus tinha um projeto de se manifestar a esse povo. Deus tinha um projeto de habitar no meio de um povo. Esse era o desejo de Deus. Esse sempre foi o desejo de Deus. Se nós fôssemos ver isso aqui, nós gastaríamos muito tempo, não daríamos para trabalhar isso. Vamos ver o próximo slide. E aonde estava Abraão? Abraão estava em Harã, né? Ur dos Caldeus, que é ali a região do Iraque. Onde era o jardim do Éden? Onde é o Iraque. De onde saiu Abraão? Onde é o Iraque. É dali. Dali saiu Abraão. O Iraque já existia? Não. Essa região. Por quê? Porque é onde passam os rios Tigre e Eufrates, como diz no Gênesis. Esse aqui é a região de onde era o Éden. Aqui é a região de onde também saiu Abraão para a sua peregrinação rumo a Canaã. Abraão foi chamado o primeiro hebreu.
Hebreu é aquele que atravessa o rio. Abraão atravessou o rio Jordão. Abraão atravessou o rio. Ele foi para o outro lado. Ele deixou a sua terra, ele deixou a sua parentela e caminhou rumo àquilo que Deus havia chamado ele para cumprir, para fazer na terra. Então, quando nós somos chamados por Deus, nós vamos sofrer as consequências do chamado. Não significa que quando somos chamados por Deus não vai ter consequências, não vão haver espinhos. Sempre haverá espinhos. Sempre haverá espinhos. Os espinhos vão estar presentes na nossa vida até que Jesus volte. Até que Jesus volte. Não vou entrar muito nisso não, mas essa história de que cristão não sofre é falso, é mentira isso. Não tem isso. Que nós fomos unidos a Cristo na comunhão dos seus sofrimentos. A palavra sofrimento aparece no Novo Testamento e no Velho Testamento muitas vezes. E todas as vezes que aparece no Novo Testamento, sofrimento e glória andam juntos. Sempre, sempre. Por quê? Porque nós somos salvos na esperança. Sempre na esperança. Não vou entrar nisso, né? Muita coisa. Nós vamos ver o próximo slide. Gênesis 16, 15. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Deus tinha planejado levantar de Abrão um descendente. Mas quando Deus chamou Abrão, ele tinha 75 anos. 75 anos. E aí, esse filho não vinha. Esse descendente não acontecia. E Sarai, esposa de Abrão, ofereceu a sua serva. Isso acontecia naquele tempo. Era essa cultura, isso acontecia, ela ofereceu: tenha um filho dela e ele será o meu filho. Isso era assim que acontecia mesmo. E Abraão ouviu que Sarai falou com ele, atendeu, deitou-se com a sua serva, essa egípcia, e nós vimos que os egípcios fazem parte da descendência de Cão, né? Saiu dali Ismael. E aí? Pronto, Deus estabeleceria uma nação a partir de Ismael? Não começaria uma nação a partir de Ismael. Vamos ver o próximo slide. Ismael, amados, antes de lermos os descendentes de Ismael deu origem aos árabes. E é muito importante que nós, como igreja, entendamos que Deus não odeia os árabes. Criou-se uma imagem errada, equivocada, sobre o fato de Ismael ter sido filho de uma escrava. Nós não vamos encontrar nenhum versículo na Bíblia que Deus diz assim para Abraão: você não devia ter produzido Ismael. Prega-se muito sobre isso. Você produziu Ismael, você é ruim. Não existe nenhum versículo que diga que Deus abominou Ismael. Não existe isso. Não tem isso. Deus não cria nenhum caso com Abraão por ele ter produzido Ismael. Não estou dizendo que foi certo, mas Deus não... Isso não é a questão principal. Sabe? Você cometeu algum erro na tua vida, você pecou, arrepende, querido. Arrepende. Confessa. Precisa confessar e avançar. Deus não vai ficar preso em coisas que nós nos arrependemos. Deus não vai ficar preso. Deus vai avançar. Deus sempre vai caminhar rumo ao seu propósito. Deus tem um alvo e Deus vai andar em passadas largas e firmes para esse propósito. Nada vai parar o Senhor. Nada. Amém? Então vamos ver aqui.
Gênesis 25. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael; Quedar, Adbiel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temar, Getur, Nafis e Quedemar. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael teve 12 filhos e se tornaram 12 nações. E eles deram origem aos árabes. E aí nós vamos ver que outros ali também acabaram dando, né, como o próprio Esaú. Nós vamos ver situações, mas não é isso que nós queremos nos prender. Nós vamos entender como que Deus foi traçando o seu alvo, sem se distrair com os percalços. Deus não deixou se levar pelos percalços. Deus não se deixou levar pelos erros dos homens que Ele chamou. Deus sempre manteve o alvo. Deus sempre manteve o seu propósito original. E foi assim com Israel. Próximo slide. Teve um momento lá que Ismael, já com seus 13, 14 anos, estava implicando muito com Isaac. E Sara ficou meio enfesada com aquilo, não gostou da zombaria. Aí entra, né, os árabes já zombavam desde aquele tempo, né? Não gostou da zombaria que Ismael fazia com Isaac. E é justamente esse termo que diz no texto. Ismael zombava de Isaac. E Sara não gostou nada disso. Chegou para Abraão e falou assim: ó, manda a minha serva embora, e o filho dela, não é mais dela, agora não é mais de Sara, e o filho dela com ela junto, manda embora. E Abraão falou: mas como? Como? Então, é aquela velha história, né? Quem mandava era Abraão. Sempre fazia o que Sara queria, né? Mas Abraão foi falar com Deus, e Deus falou assim: ouve. Imagina que se Abraão tivesse sentado, ele tinha caído da cadeira, né? Porque Deus falou para Abraão: ouve o que ela te disse, ouve, faz o que ela falou. E Abraão obedeceu a Deus. Irmãos, Abraão obedeceu a Deus. Viu, irmãos? Abraão obedeceu a Deus. Ele fez o que Deus mandou. Deus falou: dispensa a serva e o seu filho Ismael. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Deus consolou Abraão, porque era doído para ele obedecer Sara, mas ele obedeceu a Deus. Então Deus estava consolando nesse momento Abraão. Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Por meio de Isaque. O filho da promessa é Isaque. Amém? Deus prometeu Isaque. Deus não prometeu Ismael. Abraão e Sara, não foi Abraão e Agar. Abraão e Sara produziram Ismael. Mas não era isso que Deus queria. E nem por isso o projeto de Deus mudou. Nem por isso o plano de Deus mudou. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente. O que Deus havia falado para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquele que te abençoar, eu abençoarei. Aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Então Deus não tinha como desprezar ou amaldiçoar Ismael, porque se Deus fizesse isso, Deus seria incoerente contra a sua própria palavra. Deus não tem problema com o árabe. Deus não tem nenhuma questão pendente com o árabe. Deus não tem. Por quê? Porque Deus tinha um alvo. Deus tinha um projeto. E Deus falou assim: Abraão, é de Isaque. Abraão, Isaque é o seu descendente.
Abraão, Isaac é um milagre que eu queria fazer na terra. De uma mulher de 90 anos, de um homem de 100 anos, saiu uma criança. Abraão, eu gosto de coisas difíceis, eu não gosto de coisas fáceis. A obra de Deus é extremamente difícil e Deus a realiza. É um negócio incrível, chamar homens para andar com Ele. Nós sabemos o que é ser homem, não é verdade? Nós sabemos quão fraco nós somos, mas Deus foi trabalhando. Abraão, é por meio de Isaac, é através de Isaac, é com Isaac. Mas fique em paz, eu vou abençoar Ismael. Eu também vou fazer de Ismael uma grande nação. Por isso que os árabes, amados, são um povo abençoado, eles são abençoados, eles prosperam financeiramente. Agora nós precisamos entender que prosperar financeiramente e ser salvo são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Deus está me abençoando. Glória a Deus. Você está cumprindo um princípio? Você está obedecendo a um princípio? Claro que Deus vai te abençoar. Porque Deus está acima dos nossos erros. Deus está acima do nosso entendimento humano. Deus é Pai, Deus é bom. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Amém? Algumas pessoas fazem troca. Não, eu vou dar o dízimo, eu vou dar a oferta e Deus vai abençoar. Isso é uma lei espiritual. Se você der, você vai ser abençoado mesmo. Não significa que o seu dar te garante salvação. Amém? São duas coisas diferentes. Dar dízimo e oferta não garante salvação para ninguém. Não garante salvação para ninguém. Mas se você não der, você vai para o inferno também. Porque você é avarento. E os avarentos não herdarão o reino dos céus. Mas peraí, você escuta o que eu estou te falando. Tudo que eu estou dizendo está na Bíblia. Também não é o assunto, né? Não é esse o projeto, né? Não é esse o alvo. Próximo slide. Então Deus disse: tome seu filho, seu único filho. Peraí, quantos filhos Abraão tinha? Quantos filhos? Olha só Deus falando. Seu único filho. Que Deus está se referindo à promessa. Deus não está ignorando Ismael. Deus está ignorando o produto de Abraão e Sara. Isso Deus não queria. Deus queria Isaac. Toma teu filho, teu único filho. Filho, Isaac, teu único filho, a quem você ama. Mas eu acredito que Abraão amava Ismael também. Eu não sei porque está escrito assim. Mas claro que Abraão amava Ismael. Sem dúvida nenhuma. Mas Deus é focado. Entende, amados? Deus é focado. Deus não vai se distrair com coisinhas. O diabo fica nos distraindo com coisinhas. O diabo coloca coisinhas. Está vendo? Olha o que falar. Olha o que fizer. Olha o que disseram. Aquele irmão passou assim, nem falou comigo. Isso é coisinhas. Isso é coisinhas. O diabo gosta de coisinhas. Deus ignora, Deus caminha. Porque Deus é focado. Deus é focado. E vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocaustos, num dos montes que lhe indicarei. Deus deu Isaac. Deus viu o quanto Abraão amava Isaac. E Deus pediu Isaac para si. Agora você vai sacrificar Isaac para mim. Agora você vai sacrificar Isaac para mim. Então nós somos servos do Senhor. E vivemos a mesma experiência. Porque muitas vezes nós estamos fazendo exatamente aquilo que gostamos. Estamos nos envolvendo com aquilo que gostamos. Estamos empenhados naquilo que gostamos. E Deus chega para nós e fala assim: agora eu quero que você faça outra coisa. Aí você tem que sacrificar Isaac. Porque Deus te chamou para fazer outra coisa. Deus está querendo agora outra coisa de você. Aí você precisa colocar Isaac no altar. E Abraão, irmãos, ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem obediente a Deus. Abraão não ficou assim: sacrificar Isaac?
Mas Isaac, mas logo Isaac não podia ser Ismael? Mas logo Isaac, Abraão não fez isso. Abraão não titubeou. Ele atendeu imediatamente a ordem de Deus. Ele atendeu imediatamente aquilo que Deus havia falado com ele. No outro dia de manhã, ele se levantou, chamou alguns e foi com Isaac. Foi com Isaac. Caminhou 3 dias, até que Deus mostrou para ele aonde seria o sacrifício. Próximo. E tem gente centralizada, tem gente diminuir? Tem? Está difícil agora? Olha, a partir do versículo 15. Então o anjo do Senhor, Abraão estava ali com o cutelo levantado para sacrificar Isaac. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho. Repetiu: teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu, como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar, e a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. Deus aqui está falando 2 coisas. Abraão, tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia da praia. Quem que você acha que é como as estrelas do céu e quem você acha que é como a areia da praia? Judeus são como as estrelas do céu. Os árabes são como a areia da praia. Eles são numerosos, são muito grandes, mas quem Deus chamou para brilhar foi Israel. Quem Deus chamou para brilhar como estrela foi Israel. Foi Israel. Então Deus está falando com Abraão que ele abençoaria grandemente, mas a sua descendência, Abraão, vai dominar a cidade de seus inimigos. Quem domina o mundo financeiro? Quem sabe quem domina o mundo financeiro das grandes capitais? Quem sabe? Você sabe quem domina o mundo financeiro dos Estados Unidos? Judeus. Os judeus. Os americanos têm sido usados por Deus, mas não significa que são amigos. Na hora H nós saberemos se vamos ser ou não. Ainda está por vir. Quem domina o mercado financeiro do mundo inteiro são os judeus. Dominam as cidades. Eles dominam as cidades. Por quê? Porque existe uma bênção. Presta bem atenção, vamos pensar no projeto, vamos pensar no propósito, vamos pensar naquilo que Deus projetou: fazer uma grande nação. Israel é como se fosse o menor país do mundo, né? Está ali, pequenininho, entre as nações, pequenininho, mas dali, daquele povo, Deus resolveu depositar sua palavra, seu filho, e alcançar toda a terra. Deus fez isso. E Deus chamou um povo que fosse capaz de dar a sua vida. Nenhum povo deu tanto a sua vida como o povo judeu, por causa da palavra de Deus. Ultimamente, quem está morrendo bastante é a igreja. Isso tem um propósito, isso tem um sentido, isso tem uma razão. Tem vários cristãos morrendo. Recentemente, 40 irmãos foram assassinados na Nigéria, porque eram servos. Isso foi agora, no Natal. Irmãos morrendo em vários lugares, porque estão amando a palavra de Deus mais do que a sua própria vida. Isso está acontecendo.
Então esse foi o texto que nós lemos. Vamos ler agora o próximo. Obrigado, viu? Vamos ler o próximo. Então agora volta naquele. Não vou ver o próximo agora não. Então presta bem atenção. Deus resolveu começar uma grande nação através de um homem, Abraão. E Abraão teve um filho chamado Isaque. E Isaque teve 2 filhos, um chamado Jacó e outro chamado Esaú. Jacó, ele amou a promessa de Deus. Jacó, ele se inclinou para as histórias que o pai dele contava. Jacó, ele amou a história que o seu avô contava. Jacó desejou fazer parte daquela história. Jacó resolveu lutar pela bênção. Isso é uma característica desse povo. Eles lutam pela bênção. Eles valorizam a bênção. Eles querem a bênção. E antes de nós entrarmos na segunda parte dessa mensagem, eu queria que nós cantássemos uma canção. Porque nós já estamos compreendendo o projeto de Deus de formar uma nação, não estamos? Amém? Deus queria uma nação. Nós sabemos de onde começou essa nação. E Deus, Ele no seu projeto, no andar, na história, Deus começou uma comunidade, por meio de Jesus, de homens, pescadores, homens simples, que se tornou a igreja. E aí Deus traçou um projeto para essa igreja, que também se tornaria um povo numeroso, e que também seria como as estrelas do céu. Então, Deus tem um projeto de unir judeus e gentios. Deus tem um projeto de unir a igreja e Israel. Eu queria ensinar uma canção para os irmãos. Queria cantar essa canção com os irmãos. Amém? Vamos lá? Pode ficar sentado por enquanto. Israel é o povo escolhido de Deus. Israel é o povo escolhido de Deus. Como Abraão, Isaque e Jacó, e Deus começou essa grande nação. Foi com Abraão, Isaque e Jacó, e Deus
Israel é o povo escolhido de Deus. Israel é o povo escolhido de Deus. Isso ficou muito forte, isso ficou muito claro para as nações, para os povos naqueles dias, ao redor de Israel, ao redor ali da terra dos judeus. E Jesus veio num momento da história. O quê? Jesus veio num momento da história onde Israel havia saído do cativeiro, tinha voltado para a sua terra, mas a sua terra não era sua. Sua terra estava debaixo do Império Romano. Então eles saíram lá da Babilônia e voltaram para uma terra que eles não podiam mandar. Eles voltaram para uma terra onde eles não podiam ser quem eles foram chamados para ser. Então, quando Jesus veio com muitos sinais, Jesus veio curando, Jesus veio com muito poder, Jesus veio trazendo algo que eles nunca haviam experimentado. Um poder sobrenatural estava se manifestando naqueles dias por meio de Jesus. Só que os judeus, eles queriam um Messias que fizesse de Israel o centro das nações novamente, que fizesse de Israel uma nação autônoma novamente, uma nação soberana. Só que Jesus veio com um projeto diferente. Jesus veio com um projeto original. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E ter o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus, precisamos estar limpos de toda idolatria. Toda idolatria. E havia muita idolatria ainda no meio do povo de Israel. E Jesus veio falando sobre o seu senhorio. Jesus veio falando sobre Deus ser o Senhor de todas as coisas, a partir do interior do homem. Por isso, Jesus falou para ele: está escrito na lei que se alguém for pego em adultério, vai ser apedrejado. Eu, porém, vos digo que se alguém pensar, já adulterou. Então Jesus começou a falar sobre aquilo que estava no interior do homem, não naquelas coisas ritualísticas que eles praticavam. Eles eram fiéis no ritual, mas não era isso que Deus queria. Em nenhum momento Deus quis isso. Em nenhum momento esse era o projeto de Deus. E quando Jesus veio e trouxe para a terra um entendimento espiritual do que era o reino de Deus, os judeus não entenderam. Os judeus não conseguiram entender como reino invisível, como um reino de dentro para fora. Isso era muito para a cabeça deles. Muitos anos, séculos de história, pessoas morrendo, famílias morrendo, por causa da adoração, por causa do monte, por causa do templo, por causa da lei, pessoas morrendo. E agora, não vamos mais adorar no monte? Adoração agora é em qualquer lugar. Isso era demais para a cabeça deles. Então, quando Jesus trouxe essa revelação do reino espiritual, do evangelho da graça, que os apóstolos entenderam, receberam essa revelação, e foram anunciando e foram pregando, os judeus não conseguiam aceitar isso. Era heresia, era algo que não batia com tudo aquilo que eles viveram de história.
E o Evangelho foi sendo proclamado em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, e ele chegou até a Europa, Espanha, Itália, e foi para Turquia, e foi para Chipre, outros países da Europa, a Galácia, experimentou o Evangelho, e ali em Roma concentrava-se uma igreja que os irmãos, os apóstolos, não sabiam exatamente quem havia fundado essa igreja. Havia uma suspeita, porque quando o Espírito Santo foi derramado, ali no cenáculo, ali em Jerusalém, havia pessoas de todos os povos, havia pessoas de várias nações, e dentre aquela multidão havia soldados romanos, que também receberam o Senhor Jesus. Então há uma suspeita que talvez esses soldados romanos haviam começado essa igreja, da qual a irmã de Paulo e o seu sobrinho também fazia parte em Roma. E havia uma crise da igreja de Roma. E Paulo vai escrevendo uma carta que ele envia através de uma irmã chamada Febe, que era uma diaconisa na igreja de Corinto. Ela envia essa carta para a igreja em Roma. E nessa carta, o apóstolo Paulo vai perguntando para eles onde se baseava a fé deles, aonde estava baseado o evangelho que eles receberam, porque o apóstolo Paulo não sabia a fonte que eles tinham bebido. E o apóstolo Paulo vai escrevendo. Por que a crise? Porque os judeus que praticavam o judaísmo estavam falando para a igreja gentia, que estavam recebendo Jesus, que eles eram cidadãos de segunda classe. Conhece essa história, irmãos? Eles eram cidadãos de segunda classe, que eles não seriam salvos coisa nenhuma, porque a promessa de Deus era para os judeus e não para a igreja. Eles estão falando de salvação, mas quem vai ser salvo vai ser o povo de Israel. Esse Jesus aí não é o Messias coisa nenhuma. Então, os judeus do judaísmo estavam afrontando a igreja, perseguindo a igreja, mataram apóstolos, Os primeiros perseguidores da igreja foram os próprios judeus. Foram os próprios judeus. Eles iniciaram a perseguição contra a igreja. Mataram apóstolos, mataram discípulos, mataram pessoas novas convertidas. Foi um negócio muito forte que aconteceu. E o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. A igreja em Roma, não de Roma, tá? Não pense que era igreja católica, não, tá? É a igreja em Roma. E o apóstolo Paulo escreve isso bem claro. A igreja que está em Roma, não é a igreja de Roma. Não podemos confundir isso. Você pode abrir Romanos capítulo 1 depois, e você vai ver que ele escreve a igreja que está em Roma. Nós somos a igreja que está em Jundiaí, porque nós não somos de Jundiaí. Amém? Nossa pátria, irmãos, está no céu, ela vai descer. Amém, queridos? Nós estamos em, não somos de, nós pertencemos ao Senhor. Amém, igreja? Nós pertencemos ao Senhor. Nós fazemos parte da igreja que está em. É diferente, bem diferente. Nosso compromisso é com o Senhor. Com o Senhor. Então vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Roma. Romanos capítulo 3. Que vantagem! Aí o apóstolo Paulo explica para eles o tanto que os judeus sofreram, o tanto que os judeus estavam sendo perseguidos através da história. Aí eles perguntam para o apóstolo Paulo: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Poxa, se esse povo sofre tanto, se esse povo foi chamado para morrer, que vantagem tem nisso? Os gentios começaram a ficar consolados, né? Olha, esse povo aí foi chamado, Deus começou um povo, uma nação,
faz a circuncisão, passa por tudo aquilo, e eles são escória da sociedade, são zombados por todas as ações. Que vantagem é nisso? Ser circuncidado, que vantagem é nisso? Aí o apóstolo Paulo responde: muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? Essa é a questão. Alguns deles foram infiéis. Alguns deles andam em infidelidade. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos pegar Israel e colocar num pacote só. Não podemos pegar Israel, o povo judeu. Não é assim. Nós vamos ver toda a revelação que o apóstolo Paulo apresenta para a igreja em Roma sobre os judeus. A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Vai anular, irmãos? Abraão foi infiel, anulou a fidelidade de Deus? Do povo também não. Vamos ver o próximo versículo. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. O Evangelho está anulado de forma nenhuma. A lei está anulada de forma nenhuma. O Velho Testamento então não tem valor? Claro que tem. Porque não é isso que justifica o homem. É Deus quem nos justifica. Amém, queridos? Nós somos justificados pela fé e não pela lei. Não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer, é porque cremos. E os judeus tiveram muita dificuldade de entender que agora o mais importante não é o ritual, mas é a fé. A fé. Jesus falou para eles. Quem está na sua tabela bíblica aí, leu essa semana, que Jesus falou: os rituais de vocês, as tradições de vocês, impedem vocês de entender a palavra de Deus. A questão toda é que os judeus ficaram presos numa tradição, numa cultura. Por isso, amados, a igreja não é de Jundiaí, está em Jundiaí. Amém? Por quê? Porque nós estamos chamados para viver a cultura de Deus, não a cultura da cidade. É a cultura de Deus que nos importa. Então as tradições muitas vezes nos impedem de chegar, de enxergar, de alcançar aquilo que Deus projetou para nós. E isso aconteceu com os judeus. Então a igreja que estava reunida ali em Roma começaram a enxergar: opa, então quer dizer que não é só eles e nem só nós. Aí o apóstolo Paulo começou a dizer: exatamente, porque Deus vai justificar aqueles que foram circuncidados e aqueles que não foram circuncidados, os incircuncisos também. Por quê? Porque não é mais pela obra da lei, mas é pela fé. Amém? É onde nós entramos. É onde nós entramos. A lei está invalidada? De forma alguma. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei. E uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, por causa de Jesus, a lei é cumprida em nós. Porque nós, por nós mesmos, não temos condições de cumprir a lei.
Então nós, como igreja agora, vamos entrar em rituais judaicos cristãos? Não. Não é esse o projeto. Não é o que fazemos. É no que cremos. É em quem nós cremos. Amém, amados? É em quem nós cremos. É em quem nós cremos. Porque eu creio, eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou praticar boas obras, porque eu creio no Senhor, porque é Ele quem me salva. Não são as coisas que eu faço é que vão me salvar. E os judeus não conseguiam compreender isso. Os judeus não conseguiam entender isso. Vamos ver o próximo slide. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Deus rejeitou os judeus? De modo nenhum, de maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. Nós já estamos em Romanos 11, tá? Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Quem foi que matou os profetas? Judeus. Foram judeus. E Elias reclama com Deus. Deus, foi o seu povo. O seu povo, igual Moisés. Deus, o seu povo que está fazendo isso. Sou o único que sobrou. E agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Próximo slide. Então, Deus está falando através do apóstolo Paulo para a igreja em Roma. Porque quando Deus fala com o profeta Jeremias, Deus fala para Jeremias que ele levantaria um remanescente sobre a terra, um remanescente que não deixaria a chama apagar, um remanescente que não apagaria a tocha, mas esse remanescente seria fiel, permaneceria fiel. E o apóstolo Paulo, ele sincroniza nesse momento a palavra que Deus havia dado para Jeremias, ele pega e coloca para o povo ali, a igreja ali em Roma. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Assim hoje também há. Isso é uma localização profética. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Os judeus foram endurecidos. Deus endureceu o coração deles. Vamos prestar atenção. Como está escrito, Deus, amém, amados? Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E esse hoje é hoje, ainda continua. Alguns estão sendo alcançados por causa da graça. Por quê? Por que Deus endureceu o coração dos judeus? Amados, se eles tivessem recebido Jesus, e se eles tivessem recebido a revelação da graça de Deus, imagina, o reino se manifestando na terra, e a graça se manifestando. Queridos, nós não estaríamos aqui hoje. Jesus já teria voltado. Nós, como igreja, enfrentamos um problema. Ainda não temos uma revelação clara da graça de Deus. E ainda não temos total compreensão e revelação do que é o reino de Deus.
Então Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando na história. Deus está trabalhando no seu povo. Vamos ver os próximos versículos. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Acaso tropeçaram para nunca mais se levantar? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para nós, os gentios, para nós, para provocar ciúme em Israel. Provocar ciúme em Israel. Por quê? Porque eles foram infiéis, abandonaram aquilo que Deus havia projetado inicialmente. Então nós fomos alcançados por causa da obra da graça de Deus. Nós, povo que tem recebido o Senhor Jesus Cristo, sem nenhum conhecimento da palavra, temos vindo e temos proclamado uma fé em Jesus, sem nenhum entendimento da história. Simplesmente caminhamos pela fé, andamos pela fé, e os judeus ainda continuam sem entender como que isso pode. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar o quê? Ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Próximo versículo. Se alguns ramos, alguns amados, significa todos? Não foram todos. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Amados, em quem nós fomos enxertados? Na oliveira. Quem é a oliveira? Jesus. Amém? Nós não fomos enxertados em Israel, nós fomos enxertados na oliveira. A oliveira é Jesus. Amém, amados? Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Então vamos dizer: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Nós só fomos enxertados porque eles foram cortados. Deus fez isso por amor a nós. Não porque Deus não amava eles, porque eles são o povo de Deus. Deus faz o que Ele quiser com o seu povo. Amém? Difícil, né? É difícil. Você escuta um judeu falar assim: eu não sei por que eu nasci judeu, nasci para sofrer. Vai dizer para ele que não é verdade. Não é verdade, nasceu mesmo para sofrer por amor a Deus, porque Jesus sofreu por amor a nós. É difícil dizer amém, né? Ei. Mas é isso, amados. É isso. Esse é o projeto. Foi assim que Deus trabalhou e tem trabalhado na história. Eles foram cortados, alguns deles foram cortados, para nós sermos enxertados. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado.
Próximo versículo. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Nós chegamos à plenitude. E assim todo Israel será salvo, judeus e gentios. Todo Israel agora inclui o judeu e a igreja, porque nós também, pela fé, somos filhos de Abraão. Nós também, quando recebemos pela fé o Senhor Jesus Cristo. Não dá para a gente ver todas as passagens aqui, não tem como. Mas procura ler Gálatas capítulo 3, procura ler Romanos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Leia, estuda, se aplica, presta atenção nos profetas. Você vai se descobrir na história, você vai se ver na história, você vai ver como que Deus trabalha na história. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança. Esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Amém? O chamado de Deus não muda. Assim como o chamado de Deus na vida deles não mudou, também não vai mudar a nosso respeito. O dia em que Deus nos chamou, esse chamado permanece para sempre. Deus não muda. Os chamados de Deus e os dons de Deus são irrevogáveis. Agora, o que precisa acontecer? A igreja atingir a sua plenitude. Apóstolo Paulo fala em Romanos 8 que a criação geme, que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós, a igreja. A criação está assim, na ponta dos pés, tentando ver se enxerga alguma coisa acontecendo na igreja, porque ela sabe que quando alguma coisa começar a acontecer na igreja, ela vai ser liberta. Mas não só a criação vai ser liberta, mas Israel também vai receber revelação de quem é Jesus. Amém? Deus quer alcançar todo Israel. Deus quer reunir judeus e gentios na congregação dos santos. Jesus já fez isso através da sua carne. Jesus já fez isso através do seu sangue. Essa obra já está realizada. Essa obra já está feita. Agora ela precisa acontecer aqui. Agora ela precisa acontecer aqui, na terra. Eu e você, nós somos chamados para abençoar Israel. Nós somos chamados para ser exatamente aquilo que Deus projetou para nós. Nós somos chamados para cumprir o chamado de Deus na terra, como igreja, como casa de oração para todos os povos. Amém? Nós somos chamados. Agora não vai fazer muito sentido nós orarmos pelas nações, se nós não compreendermos toda a história, todo esse processo. Talvez falemos mais, não sei. Mas no nosso encontro de famílias no carnaval vai ser trabalhado uma contextualização histórica de Israel, a igreja e as nações. Então, eu não vou entrar nisso, mas eu acho muito importante nós compreendermos de onde nós estamos vindo e para onde nós vamos. Amém, amados? Amém, Amém, igreja? Amém. Então lembre-se, judeus e gentios, judeus e gentios, Deus salvará todo Israel, todo Israel. Todo Israel são aqueles que não foram cortados. E agora nós também. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Israel. Vamos ficar de pé agora. Vamos cantar juntos essa canção.